Olá, muito obrigada por sua presença aqui hoje. Seja muito bem-vindo ao projeto Energia Crônica. Meu nome é Vanessa Moraes. E o meu é Bruno da Gama e estamos trazendo diretamente de Nova York para o nosso Brasil querido o que há de mais moderno dentro da área da saúde com a nova medicina integrativa quântica, para ajudar você a se livrar do cansaço e potencializar a sua energia vital. A gente vai te mostrar como ter energia extra para prevenir o envelhecimento, para eliminar doenças crônicas e para transformar sua saúde naturalmente e definitivamente. Sem tomar medicamentos perigosos e contínuos. Sem dietas milagrosas. Sem privar-se das coisas boas da vida. Mesmo que você tenha só 15 minutos durante o seu dia para você. E para saber um pouquinho mais sobre como usar a terapia de biomodulação energética integrada para transformar a sua saúde, confira o nosso site www.projetoenergiacronica.com. E agora vamos ao que interessa. Fala galera, Bruno da Gama na área, a gente tá aqui com mais um episódio e a gente tá, na verdade, em Floripa nesse momento, a gente tá passando uma temporada aqui no Brasil, a gente tava em São Paulo e acabou de chegar em Floripa essa semana, infelizmente hoje tá chovendo aqui o dia todo, parece que vai ficar assim por mais 2 dias, mas não dá nada, né? Eu tô aqui com a minha esposa Vanessa, que hoje fez Pilates pela primeira vez de manhã, né? Como é que foi o Pilates? Gente, libertador, né? Muito bom. E estava precisando urgentemente desse tempinho para mim. Muito bom poder estar fazendo isso agora. Vai ser ótimo. Vamos lá, já estou aqui com o nosso convidado especial de hoje. Caião, e aí, beleza? Como é que tá hoje? Beleza, tudo ótimo. Tudo certo? Vamos lá, vamos começar aqui. Primeira perguntinha básica, quem é o Caio? Fala um pouquinho do teu background, do que tu faz para a galera aqui da tribo do Energia Crônica. Legal, Brunão. Prazer estar aí conversando com vocês, você e sua esposa. Eu tenho um blog já faz uns 8 anos, desde 2011, e eu sou escritor, eu sou autor dos livros A Dieta dos Nossos Ancestrais, foi publicado em 2012, depois A Dieta Low Carb, publicado em 2015, e eu costumo fazer palestras, mas eu faço bastante o coach, né? Ou seja, eu faço as mulheres emagrecer, principalmente. Então, a mulherada querendo emagrecer, ficar com um visual melhor e, com certeza, melhorar a saúde. Eu, basicamente, faço as pessoas emagrecer e eu ajudo elas nas diversas questões de saúde, né? Como incorporar técnicas para melhorar a saúde substancialmente e, portanto, a expectativa de vida delas também. Eu sou formado na Griffith University da Austrália, no estado de Queensland. E lá eu aprendi a fazer pesquisa, fiz muitos trabalhos e procuro transferir esse conhecimento para o mundo da nutrição e que, por sinal, o Brasil está sedento de informação de qualidade. Então, esse foi o intuito de começar o blog. Ao longo dos últimos 10 anos, eu venho aprendendo com os melhores especialistas do mundo da área, ensaios clínicos, palestras, entrevistas, muitos livros e aulas, etc. E eu tento passar isso para o povo brasileiro, que realmente está sedento de informações boas, porque o Brasil ainda é muito escasso. Como você pode ver nas livrarias, faltam muitos livros bons, está faltando autores brasileiros renomados e com conteúdo de muita qualidade para o povo brasileiro. Então, eu procuro transmitir esse conhecimento através do blog, primalbrasil.com.br, e o canal do YouTube, que se chama Caio Fleury. Entendi. E tu falou um pouquinho aqui do Primal Brasil, né? Qual é a história por detrás, assim, tu chegou um dia e decidiu, vou criar esse blog e vai se chamar Primal Brasil. Conta um pouquinho como é que foi a história do surgimento do teu blog. Basicamente foi como eu disse, né? Foi uma forma de trazer o conhecimento sobre alimentação, um estilo de vida ancestral para o Brasil. Desde que eu descobri o conjunto de benefícios dessas práticas saudáveis que para mais pessoas terem acesso a essas informações escassas, que na época era muito escassa, continua sendo, infelizmente, a maioria das publicações científicas estão em inglês, o que dificulta muito a compreensão do povo brasileiro. Eu faço a síntese dos estudos, os resumos, eu leio bastante literatura científica sobre alimentação, os leitores os pesquisadores mais renomeados, e
como vocês sabem, a alimentação ancestral é o principal vínculo para alcance de saúde. Com certeza, a alimentação está na base da pirâmide da saúde. Então, é com as mudanças de alimentação que vão surgir as mudanças profundas na vida das pessoas. E eu procuro passar para os leitores todas as informações sólidas, numa base semanal, incluindo referências científicas e de todo o conteúdo que eu estou abordando no momento. Caio, você falou que você ajuda a mulherada a emagrecer. Por que você acha que tem tanta gente, tanta mulher com dificuldade para conseguir perder uns quilinhos? O que você acha que acaba acontecendo com a mulherada por aí? Eu acho que isso é muito fácil de responder. Assim, o pessoal está comendo muita porcaria, sem sombra de dúvidas, né? Um descompasso muito grande do estilo de vida moderno, da população moderna, das populações industrializadas com estilo de vida ancestral. Então, é muito simples. Para você resolver o problema, a gente tem que passar a comer como nossos ancestrais comiam, que é o nome do meu primeiro livro, A Dieta dos Nossos Ancestrais. Então, é questão de ir para a praia, por exemplo, e acampar, e, aliás, já tem vários estudos mostrando isso, que leva apenas uma semana para as pessoas emagrecerem muito, perder muito peso, quando elas passam a comer tudo que está disponível na natureza, né? São peixes, carnes, né? Carnes de caça, e nossos ancestrais são caçadores e coletores. Então, não tinha agricultura na época deles, não, nas populações primitivas atuais, né? Sabemos através dessas populações que eles não comem nada refinado, não comem carboidratos em excesso, não comem, fazem jejum com frequência, não tem problema de saúde como a população atual tem, questão de insônia. Então, tudo isso, ao alinhar o ritmo biológico saudável da noite e do dia, isso tende a melhorar. A questão da insônia, a questão da fome passa, né? Porque as pessoas estão com fome porque elas estão trabalhando demais, elas estão ficando muito tempo na frente do computador, estão muito tempo dirigindo no trânsito, tem estresse na vida, e tem as questões sociais mesmo, de cultura, e de toda a questão do fast food, as alimentações. A alimentação, os alimentos que estão disponíveis atualmente não são os alimentos mais saudáveis. Então, claro que as pessoas querem os alimentos de alto teor de palatabilidade, né, que são muito saborosos, realçadores de sabor, excesso de açúcar, excesso de sódio e tudo que é tipo de porcaria aí, deixa o pessoal viciado, né? É verdade. Não, e as estatísticas de hoje em dia aqui no Brasil, né, cresceram muito. Eu venho acompanhando, né, eu tô morando fora há bastante tempo, 10 anos, e cada vez que eu volto aqui pro Brasil, a coisa tá pior e pior, né? A gente vê que, né, 7 de 10 pessoas, 7 estão acima do peso ou estão obesas, né? 70% mais ou menos da população total. Sem falar de diabetes, de doenças crônicas, como câncer, né, doença do coração, Alzheimer, todos esses problemas que tanta gente vem sofrendo, né? Na tua opinião aqui, quando tu tá trabalhando com essas pessoas, com essas mulheres, a maioria delas, né? Qual é a maior dificuldade que elas têm quando elas decidem? Tá bom, Caio, vamos lá, eu quero fazer o coaching, eu quero mudar minha vida, eu quero emagrecer. E qual que, quando tu tá trabalhando com elas, qual a maior dificuldade que elas te passam? A maior dificuldade, geralmente, é acertar nas quantidades, né? Mas eu diria que, em primeiro lugar, é a falta de compreensão da necessidade de emagrecimento. Quando elas passam a entender o que realmente a importância de se alimentar saudável, porque os alimentos têm efeito farmacológico no corpo, né? Como uma droga, medicina. Então, quando elas descobrem, né, aprendem que não só a qualidade de vida vai melhorar, não só o jeans antigo delas, elas vão voltar a usar, vai ficar com uma aparência muito melhor, mais bonito, mais saudável, mas também a qualidade de vida e a saúde, os marcadores de saúde vão aumentar muito. Então, como você falou, né, 2/3 da população está com sobrepeso ou obeso. E isso está aumentando muito a mortalidade, está aumentando muito as mortes por câncer, doenças cardiovasculares, 1/3 da população está morrendo de câncer, outro 1/3 está morrendo de doenças cardíacas. E tudo isso pode ser prevenido em grande parte com uma alimentação saudável. Então, não é só ficar bonita e gostosa, né, uma dieta saudável, que isso é o principal incentivo. Então, quando elas aprendem a importância de quão impactante é a dieta na saúde, elas se sentem mais motivadas para seguir. Em segundo lugar, eu acho que é a questão da quantidade, como eu brevemente mencionei lá no começo.
Às vezes as pessoas conseguem seguir a low carb, mas elas não conseguem acertar a proporção, né? A quantidade de macronutrientes, às vezes estão exagerando nas proteínas, às vezes estão exagerando na gordura, acha que é só reduzir carboidrato. Em muitos casos, basta só reduzir mesmo, porque a pessoa já tem uma redução espontânea no consumo calórico, tudo vai se ajustando naturalmente, mas em outros casos, quando a pessoa tem um metabolismo mais lento, quando não treina, não faz exercício suficiente, daí precisa olhar com a lupa e ver o que está faltando ajustar para emagrecer e melhorar muito a saúde. Então, tem o coach emagrecimento, né? Como eu falei no começo, sou coach. Então, você vai saber exatamente comer um coach emagrecimento, se alguém aí, alguns dos ouvintes estiver interessados, mudar a alimentação, mas com base no próprio consumo atual. Então, repetindo, com o próprio consumo atual, você já pode ajustar e ter sucesso com a dieta. Uhum. E vai muito além do peso da balança, né? A gente foca bastante nisso aqui, eu e a Vanessa, né? Claro, várias pessoas, 70% da população está acima do peso, então tem muita gente que quer emagrecer, mas vai muito além do peso na balança, é o teu bem-estar, é a tua longevidade, é se sentir bem no dia a dia, né? Ter a energia para brincar com os filhos, para brincar com os amigos, para fazer as coisas que a gente gosta, né? E a maioria das pessoas, né, acham que para emagrecer é só fazer dieta e se exercitar mais, né? Pode perguntar para pessoas na rua, fazer um experimento desse, né? Ir lá e fazer uma pesquisa. O que você acha que tem que fazer para emagrecer? Eu tenho certeza absoluta que mais de 90% das pessoas elas vão te falar, né? Eu tenho que olhar a minha dieta, eu tenho que comer menos, eu tenho que começar a me exercitar mais, tenho que ir para academia, me movimentar, começar a correr e tal. E na tua opinião aqui, trabalhando com bastante gente, eu sei que tu, né, tem um following super grande, tu acha que só dieta e só o exercício basta para transformar a saúde de uma pessoa para a vida toda? Olha, a dieta e os exercícios são o primeiro passo, com certeza. Se você quiser continuar evoluindo na questão da saúde, a gente vive uma era que tem muita informação e muita coisa possível de ser feita para melhorar a saúde. Então, tem coisas, por exemplo, jejum intermitente, tem coisas como sauna, biohackings, suplementos. Então, vai muito além da dieta e os exercícios. Mas, com certeza, dieta, exercício, como eu falei no começo, seguir o ciclo circadiano, isso é, dormir num horário razoável todo dia, e seguir o ciclo da luz e da escuridão, isso é o mais importante, é 80%. Não adianta nada você tomar um monte de suplemento e dormir 3, 4 da manhã todo dia. Isso é uma coisa tão básica, tão simples e tão fácil de resolver e, com certeza, é uma das coisas mais importantes. Dieta, exercício e ciclo circadiano. Se você está acima do peso com resistência à insulina, você vai viver menos, né? Bem menos que uma população saudável. Então, se você viver menos, você vai ter uma qualidade de vida muito pior, como você colocou bem eloquentemente. Por exemplo, outra coisa que eu não falei do câncer, doenças cardíacas e sarcopenia. Sarcopenia, que é a perda de massa muscular gradual com a idade, acomete 1/3 da população idosa, mais ou menos, 1/3. Então, você vai ficando com um aspecto ruim, fraco, e a qualidade de vida vai caindo muito na terceira idade. Então, o objetivo de tudo, não só para os jovens, mas as pessoas mais velhas, terem uma saúde melhor ao longo da vida toda, para aumentar a expectativa de vida e deixar de ter, por exemplo, muita gente com 60, 70 anos tendo mini infarto ou mesmo infartos fatais, né, na terceira idade. Então, você vai desenvolver câncer. É 1/3 de chance de você desenvolver câncer se você não tomar medidas substanciais agora. Então, a probabilidade é 1/3 de morrer de câncer, e mais se você está acima do peso e com resistência à insulina, que é 2/3 da população, como você falou, daí você tem mais 75% de chance de morrer de câncer ou ataque cardíaco. Então, você tem que sair dessa armadilha agora. Essa é a motivação principal. E, Caio, com certeza aí está a vantagem, né, de ter alguém do lado, um coach do lado, para poder mostrar essas estratégias para a pessoa poder emagrecer com saúde, né? Eu queria te pedir para falar, se você tiver uma dica para quem está ouvindo a gente aqui, o que você poderia falar de uma estratégia para a pessoa fazer, que tem que fazer parte do dia a dia dela se ela quer emagrecer com saúde? Maravilha.
Número um, comer comida de verdade, né? E nos horários certos. Não vale a pena, não adianta comer comida de verdade às 3 da manhã, que vai fazer um mal tremendo para a sua saúde. Então, comer comida de verdade nos horários certos. Número dois, reduzir os carboidratos, né? Principalmente os refinados, mas isso é uma coisa muito individual. Então, diminuir para mais ou para menos, dependendo da pessoa. Em seguida, eu diria jejum e os exercícios, né? Primeiro a dieta, segundo o jejum e exercícios. Daí a gente entra na questão das teorias motivacionais, né? Tem a teoria de aproximação ou afastamento. Ou seja, motivação de seguir a dieta, de ficar bonito e saudável, ou por medo. Tem gente que tem pavor de fazer exercício. Então, essas pessoas, geralmente, elas não tiveram a oportunidade, por exemplo, de se exercitar na infância, de não cresceram na rua brincando e se exercitando. Essas pessoas têm medo de fazer isso. Então, nesse caso, pode servir melhor um jejum intermitente, um regime, focar mais no jejum ao invés do exercício. É uma coisa muito pessoal. Agora, se a pessoa tem medo de ficar sem comer, né, não gosta de se privar muito, daí ela tem que se desenvolver nas modalidades de exercício. Ela pode virar um atleta, um esportista ácido, pode ir para academia, treinar bastante, ou pode jogar tênis, surfar, seja o que for. Mas, com certeza, se exercitando bastante é uma ferramenta muito potente para a promoção da saúde e emagrecimento. Claro que não basta só se exercitar. Geralmente, uma combinação dessas duas estratégias, jejum e exercício, é o ideal. E você vê que, como voltando à questão das populações primitivas, né, dos nossos ancestrais, eles não tinham esse problema de falta de exercício, né? Se a pessoa ficar com gracinha de não se exercitar, de não se mexer, ela vai pagar um preço muito caro. Ela não vai fazer parte mais do grupo, ela vai tomar um esporro da população, vai ficar sem comer. Ou pior ainda, vai ser engolido por um leão, se não souber como fazer disparar para fugir do leão. Sim, correr, não. Dá um sprint. É muito simples. Você viu que nossos ancestrais faziam, não tem uma pessoa que não fazia exercício nas populações tradicionais e também não tem uma pessoa que não fazia jejum de tempos em tempos. Claro que não era questão de fome constante, não faltava comida o tempo todo, mas de vez em quando, de tempo em tempo, faltava comida e os integrantes faziam jejum. Entendi, Caião. Tu falou aqui no comecinho dessa tua resposta sobre, né, a primeira coisa é comer comida de verdade, né? E eu completamente te entendo quando tu fala isso, porém, quando, né, falando com meus amigos, falando com clientes, falando com as pessoas em geral, eu falo assim, beleza, vamos lá, vamos comer comida de verdade. E cada pessoa tem, né, a sua ideia do que é essa comida de verdade. Vamos definir um pouquinho aqui melhor. O que seria essa comida de verdade que tu fala? Seria o que está disponível em abundância na natureza. Então, por exemplo, grãos e leguminosas. Os grãos, os óleos derivados de sementes, né, os óleos de semente processados, eles não estão presentes em abundância no consumo das populações primitivas. Aliás, o Cordain, o Dr. Cordain, Laurie Cordain, um dos fundadores da dieta paleo, estudou aí 229 populações indígenas no mínimo, formou um mapa etnográfico do padrão de consumo dessas populações e ele descobriu que os elementos que estão presentes, né, os grupos alimentares que estão presentes na dieta. Então, é basicamente animais, bichos e animais. São bichos e legumes, vegetais, hortaliças, basicamente. Em algumas populações consumiam leguminosas, grãos, mas em geral são raízes, frutas e animais selvagens. Então é muito fácil de separar o que é comida de verdade. O que é difícil, mais difícil talvez, é separar o quanto que você vai comer dos macronutrientes na proporção e na quantidade. Então, tem a questão da dieta low carb, cetogênica, muita gente fica na dúvida, né, o que é o quê, qual a diferença, e certamente a cetogênica e a low carb é uma variação mais restrita da dieta dos ancestrais, e por isso funciona melhor para o emagrecimento, é mais efetiva, é uma abordagem mais eficaz para o emagrecimento. Entendi.
Então, tu mencionou aí, né, a dieta low carb e a dieta cetogênica, né, a keto diet, e tem se falado bastante nisso, né, agora aqui no Brasil, ultimamente, e nos Estados Unidos, lá onde a gente mora, já fazem vários anos que o pessoal conhece lá. Qual que seria a principal diferença entre as duas aqui, da dieta keto comparado com a low carb? É pouca diferença, mas a cetose, a cetogênica é low carb. E a low carb não é necessariamente cetogênica. Porque, por exemplo, se incluir 60, 70, 80 gramas de carboidrato por dia, já sai da cetose. Já pode sair da cetose, dependendo da pessoa. Se a pessoa for muito atlética, daí pode levar 80 gramas de carboidrato para sair da cetose. Mas uma população sedentária ou que se exercita não tão regularmente, 70 gramas de carboidrato é um consumo bem baixo de carboidrato, mas pode não ser conduzível à cetose. Então, existem várias variações, várias vertentes da dieta low carb e cetogênica. Pode ter mais proteína ou menos, mais gordura ou menos. Então, por exemplo, uma mulher sedentária que quer comer 50, 60 gramas de gordura por dia, se ela comer isso, ela vai emagrecer. Agora, se ficar comendo 100, 120, 140 gramas de gordura, uma mulher sedentária, é possível que ela esteja empacada num platô. Então, cada caso é um caso, tem que ajustar, medicina personalizada e nutrição personalizada. A individualidade é muito importante. Você acredita que é possível a pessoa fazer uma dieta low carb ou cetogênica da maneira correta sozinha, como as pessoas têm feito por aí? Cara, é possível, mas geralmente a dieta, a forma como a pessoa vive, claro, os hábitos atuais vão influenciar as escolhas dietéticas dela, na dieta cetogênica. Então, se a pessoa é obesa, por exemplo, ela pode começar a dieta cetogênica comendo uma quantidade excessiva de comida, por exemplo. Porque ela está acostumada a comer muito. Então, ela tem um padrão alimentar meio pervertido. E ela vai passar a se alimentar dessa forma na cetogênica, que ela, dessa forma, vai ter resultados, vai melhorar, mas não vai atingir o potencial máximo. Então, eu pego muitas pessoas, por exemplo, numa cetogênica, numa low carb, excessivamente alta em proteínas e gordura, né? Quer dizer, a pessoa está abusando dos lanchinhos cetogênicos, né? Das receitinhas e tal. E realmente tem que tomar cuidado, porque, como eu falei, se passar de 100 gramas se passar de 80 gramas de gordura, pode ser problemático, já pode estar atrapalhando a perda de gordura. E, Caio, você acha que qualquer um pode seguir uma dieta low carb ou cetogênica? Eu, por exemplo, eu tive problema autoimune, né? Problema crônico. É bom para mim seguir essa dieta, não é? O que você pode falar disso, querido? Eu acho que, em geral, todo mundo se adapta à cetogênica, mas claro que tem genes individuais, polimorfismos individuais, e muitas questões individuais a serem tratadas. Mas, como eu falei, existem várias vertentes da cetogênica e da low carb. Então, basta fazer uma cetogênica que seja mais alinhado com o seu perfil genético, por exemplo, ou simplesmente princípios que deveriam ser aplicados por todo mundo que segue a cetogênica. Por exemplo, comer fibra. A pessoa pode começar a seguir a cetogênica e não comer fibra o suficiente, só comer latas de doce de leite, ovos e bacon, muito ovo e bacon, e não comer fibras o suficiente. Então, para a questão autoimune, como você falou, que é o seu caso, é muito importante ter uma barreira intestinal muito saudável, protegendo o intestino, a circulação de patógenos. Então, você precisa fortalecer a barreira intestinal por meio de consumo de probióticos, fibras, né? Então, é a composição da sua dieta cetogênica que vai determinar o sucesso dela. Algumas pessoas têm variações de genes que não aceitam muito bem, não metabolizam muito bem a gordura saturada. É aproximadamente 20% da população. E como a gente estava conversando aqui outro dia, né, que vocês vieram aqui em casa, a gente teve uma conversa boa aqui, a gente ficou um tempo junto. As pessoas que seguem a
20% das pessoas têm essa variação de gene que não metaboliza bem as gorduras saturadas. Você pode descobrir isso através de um teste genético. Por exemplo, o 23B, que é famoso nos Estados Unidos, mas o mais recente, que está pegando mais no momento, é o DNA Fit, que ele é mais abrangente. Você facilmente vê essas variações, essas peculiaridades, essas diferenças individuais, para então montar a sua dieta, estruturar ela de uma forma que mais te beneficie. Então, todo mundo pode restringir os carboidratos, agora o quanto vai restringir é individual. Por exemplo, outro marcador genético são as cópias de amilase salivar. Então, algumas pessoas têm realmente baixa tolerância a carboidrato. Então, de repente, você faz o teste genético e vê lá que você tem pouquíssimas cópias de amilase salivar, que você não vai metabolizar bem os carboidratos. Uma medida mais direta, por exemplo, é você medir sua glicose sanguínea, pegar um medidor de glicose e ver suas variações glicêmicas de acordo com cada alimento específico que você testar. Então, tem que testar e tem que investigar. Não é uma resposta tão simples, mas cada um tem um grau de tolerância de carboidrato individual. Uhum, com certeza, eu também concordo plenamente com esse lado mais personalizado, né? Não existe uma dieta, só siga essa dieta e todo mundo vai conseguir o mesmo resultado, né? É diferente, a gente é diferente, temos uma genética diferente, uma epigenética diferente, preferências, estilos de vida, né? A gente não pode comparar um cara aí de 20 anos que joga esporte toda semana, quase todo dia, com um cara, uma dona de casa, né? Uma senhora que não se movimenta tanto, né, com outro estilo de vida. Então, a gente tem que levar todas essas coisas em consideração aí quando fazendo um plano para uma pessoa emagrecer e ter mais saúde, ter mais energia, enfim. Exato. Vamos falar um pouquinho. Só para complementar, um exemplo mais prático ainda seria medir os triglicérides e a glicose sanguínea. Então, se uma pessoa está comendo, por exemplo, 40 gramas, se você precisa comer 40 gramas de carboidrato para reduzir sua inflamação e sua glicose, então faça. Agora, por exemplo, se uma pessoa está comendo 100 gramas de carboidrato por dia e está com a glicose sanguínea de 5,7 na hemoglobina glicada, com certeza essas 100 gramas não está fazendo favor a ela. Então, ela tem que reduzir os carboidratos para atingir um nível mais saudável de 4,9 ou 5,2 de hemoglobina glicada. Às vezes a pessoa está comendo 50 gramas de carboidrato por dia e tá lá na faixa ideal. Às vezes a pessoa está comendo 150 gramas de carboidrato por dia, mas está fazendo exercício pra caramba e está com a glicemia totalmente controlada. Então, esse é um marcador muito preciso e que é um preditor muito bom de doenças cardíacas. São a glicose sanguínea e os triglicérides no sangue. E é fácil de conseguir isso hoje em dia também. Super. Não. Tu mencionou aqui anteriormente do GMT, que a galera com certeza já ouviu falar, no jejum intermitente, mas para quem não conhece, o que é isso? Como é que funciona ele? Então, o jejum, ele realmente emagrece muito, porque a pessoa, o indivíduo fica sem comer por 16 horas, 18, 20, 24, 48. Então, tem várias modalidades de jejum. Mas ele não só emagrece, como ele melhora todos os marcadores de saúde, independente da perda de peso. Tem um estudo de 2018 que eu publiquei no blog no ano passado, logo quando ele surgiu, que os pacientes reduziram dramaticamente a inflamação, triglicérides hepático, a função das células beta do pâncreas, sensibilidade à insulina, etc. Estresse oxidativo, tudo foi melhorado independente da perda de peso. Tudo que eles fizeram, porque um grupo dos participantes estava comendo uma dieta, e outro grupo estava comendo a mesma dieta, exatamente a mesma dieta, mas com 18 horas de intervalo entre uma refeição e outra. Então, era um jejum diário de 18 horas. E os pesquisadores descobriram que, independente da perda de peso, repetindo, independente da perda de peso, eles melhoraram dramaticamente a saúde. Tudo isso pulando jantar e comendo as mesmas calorias. Mas esse foi um estudo só com humanos. A gente aguarda mais, porque faltam estudos com humanos dessa natureza. Já existem vários com camundongo e também com seres humanos, mas
precisa de mais estudos para tirar conclusões de modalidades específicas de jejum. E o jejum, como eu falei no meu último podcast, ele estimula uma coisa muito importante no corpo, que se chama a autofagia. Então, só para os ouvintes terem uma perspectiva histórica bem rápida, em 2016, o biólogo japonês ganhou o prêmio Nobel pelos seus estudos com autofagia. Então, ficou nos holofotes da mídia, a autofagia, nos últimos 3 anos, e os pesquisadores começaram a estudar muito e virou um tema muito popular. Então, a autofagia, basicamente, ela acontece no jejum, ela é uma reciclagem das células, ou seja, durante o jejum as células estão trabalhando para autorregeneração, enquanto durante o estado alimentado, elas estão trabalhando para digerir o alimento. Só quando você tem esse intervalo sem nutrientes que as células passam a se autorregenerar. Então, é realmente interessante, né, essa autofagia, porque a história da autofagia em grego significa autoalimentação. Então, na verdade, é um fenômeno que acontece quando o corpo está sob estresse, um estresse leve, né, um contexto de estresse leve. Então, quando as células estão estressadas, elas sofrem essa reação autofágica antes delas morrerem. Então, elas ficam estressadas, não chegam ao ponto de morrer, mas chegam ao ponto de se renovar. Isso significa que elas se adaptam ao estresse e se tornam mais fortes ainda. É um exemplo perfeito de hormese, que é a adaptação positiva a um estresse externo. Então, para evitar o desaparecimento das células, como eu havia dito, elas se tornam mais fortes. Elas fazem essa limpeza dos elementos internos da célula, mais especificamente do citoplasma. Então, elas limpam organelas inteiras, mitocôndrias, todas as partes danificadas, os agregados de proteínas, pode ser também bactérias, vírus, todos esses patógenos, tudo que está de errado acontecendo vai ser resolvido com o jejum. É claro que você não vai evitar o envelhecimento, mas você vai retardar um pouco o envelhecimento. Então, o jejum realmente é uma ferramenta muito potente para a saúde, principalmente jejum de 24 horas. No caso dos ratos, foi muito testado esse jejum de dias alternados, que estendeu, na verdade, esse que é um resultado chocante, que estendeu a vida dos ratos em 25% a 30%. Isso, vou repetir, independente da perda de peso. Então, é muito interessante porque os ratos que fizeram a restrição calórica, eles viveram 25%, 30% a mais, dependendo do quanto eles restringiram, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Mas os ratos que fizeram um jejum, eles viveram mais, mas sem ficar raquítico, sem ficarem com problemas associados à anorexia, à perda de peso excessiva, como eu falei, sarcopenia, que é perda de massa muscular, que afeta diretamente a qualidade de vida dos ratos e das pessoas. Uhum. Eu particularmente, eu uso bastante já o jejum intermitente, fazem vários anos, né? Até porque é uma coisa que adapta para o estilo de vida, né? Geralmente eu pratico 16 horas em jejum e 8 horas né, onde eu essa janela de comer, por exemplo, né? Só para dar um exemplo aqui, se eu jantar 8 da noite, eu vou almoçar no próximo dia lá pelo meio-dia, 1 hora, dependendo, né? Não todo dia, mas geralmente. E eu tava falando com meu sogro sobre isso, né? Que ele tá sofrendo de algumas coisas relacionadas à saúde e tal. A gente tá olhando a dieta dele e várias outras estratégias para ajudar. E a gente começou a implementar o jejum intermitente. Quando eu falei 16 horas, ele olhou para mim e falou: "Quê? 16 horas sem comer", né? Algumas das pessoas apavoram e ficam, não, eu não vou fazer isso. Então a gente começou devagar, né? A gente começou, não, vamos começar com 12 horas e cada dia tu aumenta meia hora. Então de pouquinho em pouquinho, né, o objetivo é chegar lá. E claro, a gente implementou outras estratégias de grounding, de pegar a luz do sol logo de manhã cedo, de cold, né, tomar banhos gelados e várias outras estratégias, mas uma delas foi o jejum intermitente. Para a pessoa que quer começar a aplicar essa estratégia na vida dela, qual é a primeira coisa que vem à tua mente? Do jejum intermitente? Isso. Como você falou, ir fazendo aos poucos. Então, por exemplo, esse estudo que eu falei de 2008 foi uma abordagem que é um pouco radical para a maioria das pessoas. Os participantes comeram a última refeição às 4 da tarde, aliás.
Então, são 10 horas de período de alimentação com 18 horas sem comer, é isso? Não. Bom, enfim, é só fazer as contas. São 18 horas de jejum diário, com a última refeição às 4 da tarde. Então, é muito radical, tem que ir aos poucos, né? As pessoas, se elas começarem a jantar um pouquinho mais cedo, tipo, se elas jantam às 8, se elas começarem a jantar às 7h30 e atrasar um pouco o café da manhã para as 9, 10 da manhã, começa com 12 horas, depois sobe para 13, depois para 14, e pode ficar. 13 horas já tem um efeito muito positivo. Por exemplo, teve um estudo aí com mulheres com câncer de mama, esse foi um estudo relativamente longo, né, que foi um período de 2 anos, e as mulheres que fizeram um jejum de 13 horas diário, que não é nem um jejum, né, são 13 horas só, é só um intervalo maior que a maioria das pessoas. Eu acredito que a maioria das pessoas tem um intervalo de 10, 11 horas, porque elas acordam cedo e comem logo cedo, né? Mas essas mulheres que fizeram um jejum de 13 horas diário, elas tiveram 36% menos câncer de mama que as mulheres que tiveram exatamente o mesmo consumo calórico, a mesma alimentação e que não fizeram essas 13 horas de intervalo. Então, só o fato de estar atrasando o café da manhã já vai ter um impacto tremendo na saúde. Só atrasar 1, 2 horinhas, começa por aí. E de novo, né, o ciclo circadiano, tão simples, só dormir às 10, 11 horas, meia-noite no máximo, tentar não dormir 1 da manhã, tentar não ficar exposto à luz toda hora. Isso tem um impacto tremendo na performance, no bem-estar e na saúde de todo mundo. Então, dieta e ciclo circadiano. E, Caio, quais são os maiores erros que as pessoas cometem, né, quando decidem seguir esse estilo, né, do jejum? O que elas têm que tomar de cuidado? O que você pode falar? Seria basicamente esse, né? Ir aos poucos. Se você ir aos poucos, nada vai acontecer. Agora, se você ficar fazendo um jejum de um dia faz 18 horas, um dia faz 24, um dia normal, o corpo, o metabolismo, ele não gosta de tanta variação de um dia para o outro. Então, seria mais recomendado seguir, por exemplo, 14 horas de jejum todos os dias e deixar para fazer um jejum longo a cada 15 dias, por exemplo, ou uma vez por mês, um jejum de 24 horas, do que ficar com essas oscilações. Um dia 18, outro dia 10. Um dia 18, outro dia 12. O corpo ele não gosta e acaba, por exemplo, tendo uma resposta glicêmica desproporcional quando você se alimenta no almoço e quando você está fazendo jejum, né, pulando o café da manhã, se alimenta no almoço, você pode ter uma resposta glicêmica elevada porque o seu corpo não se adaptou ainda ao jejum frequente. Então, o corpo gosta de regularidade, gosta de horários fixos. Entendi. Última perguntinha aqui, Caio, para fechar, antes que a gente pergunte aonde que a galera pode se conectar com você. Se tu puder falar uma coisa, né, uma dica, um pensamento, uma mensagem aqui pro pessoal da tribo aqui, o que você falaria para a pessoa que está escutando agora? Eu acho que a low hanging fruit, né, a coisa mais fácil, a primeira coisa que você pode fazer é dormir bem. Então, dorme bem, que assim, não exige esforço nenhum, é só um mínimo de... Na verdade, vai ter um desconforto, né? Se a pessoa está acostumada a dormir 1 da manhã e ficar assistindo filme, o mínimo de providências vai ter que tomar para mudar a sua rotina, dormir bem todos os dias, dormir 7, 8, 9 horas por noite, dependendo da pessoa, ter uma rotina bem fixa e seguir o ciclo circadiano, em primeiro lugar. Em segundo lugar, fazer dieta, né? Começar com a dieta paleo, low carb e ir se aprofundando. Não tem, é muito fácil seguir a dieta, mas é muito fácil também parar de seguir. Então, se a pessoa não... Volta à questão da motivação, que a gente estava falando no começo. Se a pessoa não tem motivação para seguir, não adiantou nada. Se durante 2 meses do ano ela foi magra e o resto do ano, os outros 9 meses, ela foi uma pessoa sedentária e acima do peso. Não adianta, vai sofrer todos os problemas que a população sedentária e resistente à insulina sofre. Então, é um estilo de vida para ser adotado para a vida toda.
para a vida toda. Então, a questão da motivação, tá lendo bastante, né, se inscrevendo nas newsletters, por exemplo, pode entrar no meu site, Primal Brasil, se inscrever lá na newsletter para estar recebendo todo dia e-mails com posts diferentes, conteúdo sobre alimentação saudável. Pode também seguir o canal do YouTube, tá seguindo vocês também, o canal de vocês, e lendo. Ler é a melhor coisa para expandir os horizontes e para se motivar. Corretíssimo. Caião, valeu, brigadão. Agora fala aí onde é que o pessoal pode entrar em contato contigo, qual que é a melhor forma para conhecer um pouquinho mais do teu trabalho. Então, o pessoal pode estar me adicionando no WhatsApp, 011 975338525, repetindo 011 975338525. Me adiciona no WhatsApp, manda uma mensagem, eu explico como funciona o coach de emagrecimento, mas basicamente você vai emagrecer, a pessoa, né, que me adicionar, você ouvinte, vai emagrecer 2 quilos, 2,5 kg por semana, e vai ser bem tranquilo. A gente vai fazer um passo a passo, fazer uma limpeza na sua cozinha, fazer uma lista de compras, começar, né, na base, tudo certinho, organizado para você ter sucesso. Então, esse é o contato, meu telefone, meu blog, como eu falei, www.primalbrasil.com.br, e o canal do YouTube, Caio Fleury. Show de bola, Caião, valeu, brigadão, vai lá, galera, confere o site, tem bastante conteúdo, tem muito conteúdo lá para se divertir, para aprender bastante, e manda uma mensagem pro Caio se você tiver mais interesse em fazer o coach de emagrecimento. Caião, brigadão por mais uma vez fazer parte aqui, contar contigo, né? A gente já se conhece há uns 4, 5 anos, e muito bom te ter aqui. Obrigado. Valeu, obrigado. Caio, muito obrigada. Mulherada, não tem mais desculpa. Tá aqui o WhatsApp do Caio, tá? Vambora, vamos mexer bumbum, emagrecer, tá mais fácil do que vocês podiam imaginar. Caio, até a próxima. Muito obrigada. Valeu. Ei, não desliga ainda não. A gente quer te convidar para vir descobrir como a revolucionária biomodulação energética integrada pode te trazer energia extra naturalmente, para você poder prevenir o envelhecimento, para eliminar doenças crônicas e para transformar sua saúde de vez. Entre em contato com a gente no projeto energiacronica.com. Se tu tá escutando esse podcast no iTunes, deixe uma opinião lá, por favor, deixe uma review. Precisamos da ajuda de vocês para espalhar a nossa missão. É só assinar e depois clicar no botão opinar. A gente vai adorar saber o que você acha do podcast, e se você usa o Instagram, tire uma foto sua lá escutando o podcast e marca o nosso Insta lá também. O nosso é o Projeto Energia Crônica. A gente vai ficar super feliz de ver você lá. Grande abraço e até já! Até o próximo episódio.